Well. Vocês estão me ouvindo aí de casa? Tudo certo? Tava maravilhoso. Nossa, tava super fofinho, umidinho. E esse é o bolo que eu gosto, assim, sem nada. Só o bolo, sabe, massa. Não sou muito chegado nesses bolos de que tem recheio. É, não sou muito chegado, não. Eu amo esses bolos assim. Gente, o assunto que a gente vai entrar na aula de hoje, ele normalmente ele é considerado dentro dos materiais, assim, como um assunto de química geral. Porém, eu considero ele mais um assunto de eletroquímica. A gente vai entrar agora nessa aula da quinta-feira, né, de química, na parte de que vai estudar os processos que envolvem transformação de energia química em elétrica, ou vice-versa. Ou seja, nós estamos falando de pilhas e eletrólises. Então, se eu quero entender como funciona uma pilha ou como funciona uma eletrólise, que é o filé mignon do assunto é esse, né? Que é o que cai mesmo. A gente precisa primeiro fazer um estudo das reações de óxido-redução. Então, o objetivo dessas primeiras duas aulas é falar de reações de óxido-redução e aí usar esses conceitos já na química orgânica, que a gente tá precisando falar sobre isso na química orgânica e também na química inorgânica. Aí, terminando reações de óxido-redução, a gente vai para as eletroquímicas da vida. Para entender reação de óxido-redução, a gente precisa entender primeiro a importância de uma ferramenta que foi criada pelos químicos, né, para poder explicar uma reação de óxido-redução, que é o conceito de NOx, número de oxidação. Então, a aula de hoje, a primeira aula do assunto, vai concentrar nossa atenção na definição de NOx e, sobretudo, para que ele serve. Porque, assim, o NOx, gente, é um dispositivo que a gente criou para poder explicar uma reação. Então, ele é uma ferramenta, tá? Ah, vamos lembrar que quando átomos se ligam, dependendo da natureza dos átomos, né? Se o átomo é metal, se o átomo é não metal, e dependendo da interação, né? Se é metal com a metal, se é a metal com a metal, os átomos eles podem fazer basicamente três tipos de ligação: ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica, certo? Muito bem. Quando um átomo faz ligação iônica, das duas uma, ou ele é um cátion ou ele é um ânion. E o que diferencia um cátion de um ânion numa ligação iônica é o fato de que na ligação o cátion perde elétron para o ânion. Uma vez que um átomo perde elétron para outro, pessoal, você concorda que ambos adquirem cargas? Então, por exemplo, no NaCl, todo mundo sabe que o Na é positivo e o Cl é negativo, então aquilo é uma carga. Essa carga a gente vai passar a chamar a partir de hoje de número de oxidação. Ponto. O problema é que, muitas vezes, o elemento não faz ligação iônica. Por exemplo, pega uma molécula de água. Na molécula de água, o hidrogênio e o oxigênio estão compartilhando elétrons. Então, ali não existe uma carga. Mesmo não existindo uma carga, a gente vai atribuir uma carga ao elemento. Então, a partir de hoje, a gente vai começar a considerar o seguinte: não importa que tipo de ligação faça um elemento, se é iônica, se é covalente, o que diabo que ela é. Toda vez que um elemento se ligar a outro, eu vou atribuir para cada elemento uma carga. E essa carga, ela pode ser uma carga de verdade, quando a ligação é iônica mesmo, ou ela pode ser uma carga de mentirinha, quando, por exemplo, um átomo faz ligação covalente. Não importa se essa carga é de verdade ou de mentirinha, a gente vai usar essa carga e vai chamar ela de número de oxidação. Então, eu começo meio que tentando definir NOx assim, ó. O número de oxidação, que a gente vai começar a chamar de NOx, né? Número de oxidação, é uma carga, uma carga real ou virtual. A gente usa esse termo, tá, gente? Virtual, adquirida por um átomo, adquirida por um átomo durante uma ligação química. Durante uma
Ligação química. Então, por exemplo, a partir do o átomo ele só tem NOx quando ele está ligado. Então, por exemplo, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Ah, qual que é o NOx do hidrogênio? A resposta sempre vai ser a mesma. Depende. Depende de com quem ele está ligado. Ah, mas eu aprendi que o NOx do nitrogênio é mais um. Calma, não é bem assim. Não é bem assim. A última coisa que você precisa fazer aqui, ou que você deve fazer, é achar que NOx é uma coisa que você decora. É bem verdade que alguns dos NOx a gente acaba memorizando de tanto usar. Mas a gente precisa sempre ter em mente que o número de oxidação, essa tal dessa carga, ela vai mudar dependendo de com quem o átomo está ligado. E o nosso objetivo hoje é criar uma maneira sistemática e rápida de calcular o NOx de qualquer átomo, em qualquer molécula, em qualquer substância. Quanto mais rápido, quanto mais ligeiro você fizer cálculo de NOx, mais você vai conseguir resolver problemas envolvendo eletroquímica, tá? Eu vou pegar alguns exemplos para a gente discutir um pouquinho sobre essa questão da carga real ou virtual, tá? A carga real, então vamos começar falando de carga real. Quando que eu posso dizer que um átomo tem uma carga real? A única possibilidade de um átomo ter carga de verdade é quando ele faz ligação iônica. Então, carga real é atribuída para compostos iônicos. Compostos iônicos. Justamente porque é a única maneira do átomo de fato ter carga. Por exemplo, vamos pegar aqui um. Ah, já sei. Vamos pegar aqui um composto iônico, um óxido, vai. Óxido de potássio. Tá? Me veio na cabeça aqui um óxido. O potássio está fazendo ligação iônica com oxigênio. Quando um átomo de potássio se liga a um outro átomo por ligação iônica, ele se estabiliza perdendo um elétron, já que ele é da família 1A, certo? Então eu vou dizer que o NOx do potássio é igual a mais um, que é basicamente a carga dele, enquanto que o NOx do oxigênio vale menos 2. Ah, Danilo, como que você sabe que o NOx do oxigênio vale menos 2? Eu sei que o oxigênio vale menos 2, por quê? O oxigênio é um elemento da família 6A. Portanto, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Quando um oxigênio recebe elétron, ele recebe para completar o octeto. O octeto se completa com 2 elétrons. Então, o oxigênio estável tem menos 2 aqui. Ponto. Percebe que para eu determinar NOx, eu estou pensando basicamente em estrutura atômica? Ai, quantos elétrons um átomo precisa perder para ficar estável? Quantos elétrons um átomo precisa ganhar para ficar estável? E assim a coisa vai, tá? Agora, onde que a coisa pega? Onde que a coisa pega? Quando o elemento não faz ligação iônica. Aí a gente entra nas cargas virtuais. E aí, gente, já antecipando um pouquinho a questão da aula da tarde de hoje, essa é a parte importante para você entender orgânica. Porque vamos lá, na orgânica a gente estuda composto de carbono. E essencialmente, composto de carbono é covalente. Então, em qualquer molécula que você encontra na orgânica, um álcool, um aldeído, um hidrocarboneto, o carbono está sempre fazendo covalente. Então, por exemplo, vamos pegar aqui algumas moléculas para a gente analisar essa questão. Ó, vamos pegar a molécula de água, vai. Ah, deixa eu escrever aqui antes disso, ó. Carga virtual é atribuída em ligações covalentes, tá? É atribuída em ligações covalentes. Covalentes. Bom, se a carga é virtual, significa que ela não existe na prática. Ou seja,
Eu não posso dizer aqui que um átomo está perdendo ou ganhando elétron do outro. Tá, mas então como que eu vou atribuir uma carga, mesmo que ela seja virtual? Eu tenho que usar algum critério para dar essa carga. Aí o critério é o seguinte, pessoal. Para você descobrir a carga do oxigênio, por exemplo, nessa molécula, ou o NOx, né? Você tem que pensar o seguinte: esse oxigênio ele está fazendo duas ligações, cada uma com hidrogênio, certo? Essa ligação é covalente, portanto, o oxigênio não está ganhando elétron, ele só está compartilhando. Mas a gente sabe que essa ligação ela é polar, polar. E ela é polar porque o oxigênio tem uma eletronegatividade alta comparada com o hidrogênio. Então significa que, embora o oxigênio esteja compartilhando elétrons, o hidrogênio, vocês concordam comigo que o oxigênio tem uma tendência de puxar o elétron para ele? Por isso que na água o polo negativo é o oxigênio. Então você concorda comigo que, se essa ligação fosse iônica, quem ganharia o elétron seria o oxigênio, certo? E ele ganharia elétron, entre aspas, sempre entre aspas, o ganharia, porque isso não é uma ligação iônica. Ele ganharia o elétron de um hidrogênio por aqui e de outro hidrogênio por aqui. Então, se essas duas ligações fossem iônicas, o oxigênio teria um NOx menos 2 e, consequentemente, os hidrogênios teriam NOx mais um, tá bom? Ah, mas Danilo, é a mesma coisa. Olha, o oxigênio aqui, ó, ele é menos 2. Aqui também é menos 2. Então, mas só que não é a mesma coisa. Quer ver um exemplo? Olha para essa molécula aqui, ó. Substância bem famosa essa, hein? O peróxido, né? Água oxigenada, H2O2. Observa que nessa molécula, o oxigênio, ele não está ligado a dois hidrogênios. Não está. Ele está fazendo duas ligações covalentes, mas não com dois hidrogênios. Então, por exemplo, se eu fosse dar uma carga virtual para esse oxigênio, não seria menos 2. Não seria. Se eu fosse dar uma carga virtual para ele, eu daria menos um para cada um deles. Por quê? Porque agora o oxigênio ele está fazendo uma ligação apolar, com outro O, né? Então aqui ele não puxa elétron de ninguém, e uma ligação com hidrogênio. Então, se essas ligações fossem iônicas, o oxigênio só conseguiria atrair um elétron para si. Então, o NOx do oxigênio já muda em comparação com aquele ali, tá? Quer ver um outro exemplo que também é muito sobre essa questão? Eu estou usando exemplos do oxigênio, tá? Depois eu vou começar a usar outro átomo, outros átomos. Olha essa molécula que esquisita. Um oxigênio ligado com dois flúors, tá? Fluoreto de oxigênio. Qual é o NOx que você daria para o O? Muito bizarro. É muito bizarro. Mas seria mais dois. Porque o flúor, gente, é o único elemento capaz de puxar elétron do oxigênio, porque ele é o único elemento mais eletronegativo que o oxigênio. Então, tipo, numa molécula como essa, não tem como o oxigênio ser menos 2. Quem é negativo nessa molécula seriam os flúors. Flúors. Tudo bem? Então, com esses três exemplos, eu já posso tirar uma primeira conclusão sobre essa história de carga virtual. Para que eu consiga atribuir cargas virtuais, eu preciso conhecer a escala de eletronegatividade. Eu tenho que saber quem puxa elétron, quem não puxa, tá? Então, ó, o critério, o critério para a determinação do NOx,
para a determinação do NOx é baseado na diferença de eletronegatividade. Vamos colocar a fila de eletronegatividade aqui, porque a gente vai tirar muita conclusão dela, tá? Negatividade. Negatividade. Quando é que a gente se preocupa com a fila de eletronegatividade dentro desse assunto, né? Quando eu estou trabalhando com NOx de substâncias covalentes. Porque, gente, calcular NOx de composto iônico, na verdade, consiste mais em decorar os NOx. Lembra que quando a gente estudou ligação iônica, depois quando a gente estudou bases, eu passei para vocês uma tabela de cátion e ânion? É sobre aquilo. Calcular NOx em coisa iônica é decorar a carga de cátion e ânion. O problema surge um pouquinho quando a gente entra no campo das moléculas, dos compostos covalentes. Porque aí muitas vezes, para eu conseguir descobrir o NOx do cara, porque me diz se você já não ouviu essa frase. Vou repetir a frase que você já deve ter ouvido. O NOx do oxigênio é -2 menos nos peróxidos. Por quê? Porque a maioria dos compostos que tem oxigênio, de fato, o oxigênio costuma ser o mais eletronegativo. Então, ele está sempre puxando elétron. Agora, quando você liga um oxigênio do lado de outro, ou quando você liga um oxigênio do lado do flúor, esse perfil muda. Então, calcular NOx de molécula, uma das maneiras é você abrir a estrutura do composto e ir calculando átomo por átomo, tá? Por exemplo, vamos lá. Já que nós vamos falar de orgânica de tarde, né? Ó, vamos pegar uns compostos orgânicos aqui, tá? Metano. Ah, eu esqueci de colocar fila, né? Peraí. Se você não lembra, aqui vai a fila de eletronegatividade, tá? Para quem não lembra, a gente vai olhando aqui, ó. Opa, saí correndo pro hospital. Pronto. A fila aumenta no sentido do flúor, né? Aumento da eletronegatividade. Aqui. Então, toda vez que você precisa decidir quem é positivo, quem é negativo na ligação, você atribui essas cargas a partir da eletronegatividade. Então, por exemplo, aqui eu tenho metano, CH4. No metano, o carbono está fazendo 4 ligações com hidrogênios. Embora o carbono não seja muito eletronegativo, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, se essas 4 ligações fossem iônicas, quem puxaria o elétron seria o carbono. Só que o carbono puxaria os elétrons dos 4 hidrogênios. Então, eu vou atribuir para o carbono uma carguinha -4 virtual, né? Não quer dizer que o carbono ganhou 4 elétrons, é uma carga virtual. E o hidrogênio, eu daria para ele uma carga virtual +1, já que na ligação perderia o elétron, né? Agora, olha como que na orgânica a coisa vai mudando de forma muito rápida. Carbono faz 4 ligações. Agora eu vou fazer uma molécula assim, ó, com carbono. Essa aqui, ó. Quem é essa molécula? O que é isso? Etanol, é metanol, né? Metanol. O álcool mais simplesinho. Calcula o NOx daquele carbono agora. Já mudou. O carbono continua fazendo as 4 ligações, só que agora ele está ligado com 3 hidrogênios
e um oxigênio do outro lado. Em relação aos hidrogênios, ele é mais eletronegativo. Mas em relação ao O, gente, não. Então, virtualmente, o carbono deveria ganhar 3 elétrons e perder um. Então, eu vou dar para ele, adivinha que carga? Menos quanto? 2. Menos 2. Você faz meio que um saldinho de elétron. Ganha 3. Lembrando que você está ganhando elétron, ele fica negativo, né, gente? Ganha 3, perde um. Olha lá. E você pode fazer isso para qualquer átomo da molécula. Por exemplo, esse oxigênio aqui, ó. Fala. Menos 2. Ele está ganhando elétron, né? Menos, por isso que eu falei, cuidado que ele está ganhando elétron. Tá? Então, por que, que o carbono ficou menos 4? Ganhou 4 elétrons. Tá? O que ele ganha, deixa ele negativo, que é o elétron, né? O que ele perde, deixa ele positivo. Né? Fala. Ele quem? Perderia 2? Não, virtualmente ele ganharia 2. Porque ele estaria com excesso de elétrons. Imagina que, se, por exemplo, faz de contas que todas essas ligações são iônicas. Ele ficaria menos um, menos 2, menos 3 e perde um. Então ele ganha 3, perde um. É bizarro, né? Ó. Ganha 3, perde um, porque ele é elétron, né? Então a carga, o saldo dele é menos 2, tá? Beleza? Ah, professor, mas não é mais fácil fazer daquele jeito que eu aprendi na escola, assim, por exemplo, ó? Porque talvez muitos de vocês devem ter aprendido assim. Cuidado, porque isso dá merda. Quer ver um exemplo onde vai dar merda? Ah, peraí, olha só. Outro álcool, tá, pessoal? Outro álcool. Só que agora é o etanol. É o etanol. C2H6O, né? Presta atenção onde que vai dar problema. Vamos primeiro calcular daquele jeito que vocês provavelmente já fizeram. Quero calcular o NOx do carbono nessa molécula. Ah, beleza. Que é o etanol, tá? Aqui eu coloquei a fórmula do etanol e aqui eu coloquei a estrutura do etanol que eu quero mostrar para vocês a situação. Aí eu faço assim, bom, o oxigênio menos 2, os hidrogênios mais um, vai dar mais 6 aqui, né? Quanto tem que dar o NOx do carbono aqui? Menos 2. Por que que tem que dar menos 2? Por quê? Por que que a soma tem que dar zero? Tá aí uma boa pergunta. Por que que a soma dá zero? Todo mundo já percebeu que a soma vai dar zero constantemente. Por quê? Por essa carga nem existe. Como é que essa porra vai ter soma diferente de zero? Se nem existe carga. Então, sabe aquela regra que fala que a soma dos NOx tem que dar zero? Ela faz sentido. Então, para essas cargas todas se anularem, o carbono tinha que ter NOx menos 2. Tudo bem? Tá? Agora, olha só o que vai acontecer quando eu tentar calcular o NOx com a molécula aberta. Olha que louco. Primeiro, vamos calcular o NOx desse aqui, ó. Dan, a Verônica não tá focando. Peraí. Melhorou? Peraí.
Ela tava boa até agora. Aí, agora melhorou. Agora foi. Foi, agora melhorou. Então, ó, quando eu deixo a fórmula fechadinha assim, eu calculo o NOx. Agora, quando eu vou calcular com a molécula aberta, olha o que pode acontecer. Esse carbono aqui, ó, ele tá ligado simultaneamente a 3Hs, né, e um C. Então, virtualmente, esse carbono ele está puxando quantos elétrons? 3. Então, o NOx dele é -3. Aí eu vou para o outro carbono. Esse aqui, ó. Esse aqui, ele está ligado com um carbono. Aqui ele não vai puxar elétron de um outro carbono, não tem porquê, né? Aqui ele está ligado com dois hidrogênios. Então, virtualmente, ele ganharia dois elétrons e perderia um para o O. Então, vou dar uma dica, um macete. Se você tem dificuldade de entender esse negócio de puxa, não puxa elétron, vai fazendo setinha. Então faz assim, por exemplo, ó. Se o carbono puxa elétron, faz assim, ó. Nhão. Ah, puxa elétron, nhão. Ah, aqui, quem puxa elétron? Nhão. Então, ó, ganha 2, -2. Perde um, +1. Então o saldo é -1. Oh, gente, perceberam a história? O Quando você faz essa conta aqui, qual é o erro que você está cometendo? Você tá partindo do princípio de que os dois carbonos têm o mesmo NOx. E não é verdade. Não é verdade. Então, se você não fizer assim na orgânica, você roda. Roda. Porque você não consegue perceber o que está acontecendo. Isso aqui a gente chama de NOx médio, que não serve para porra nenhuma. Ele não é um NOx, não tem utilidade nenhuma. Ele é o NOx que os carbonos teriam caso eles tivessem o mesmo NOx. Quando a gente trabalha com carbono, gente, a coisa ela fica totalmente maluca. Quer ver outro exemplo? Oi, aonde -1? Aqui? Se ele ganha dois elétrons, -2, e perde um, +1, o saldo é -1. É -1 significa ele tem o saldo de um elétron ganho, tá? Oi. Não, o problema não tem a ver com isomeria. Depende, depende. É que, por exemplo, é que você está pensando no éter que tem os dois lados iguais. Mas, por exemplo, se você tiver uma cadeia maior que a outra, já dá problema. Se tiver um carbono a mais, entendeu? A questão é assim, o carbono, gente, o NOx dele vai variar muito. Sabe quantos NOx o carbono tem? 9. 9. Não, para pensar que você vai entender por que 9. Esse aqui é o menor NOx que o carbono pode ter na vida dele. Não tem como ser menor que -4. Pensa, qual é o maior NOx que o carbono poderia ter na vida dele? +4. Quer ver um exemplo? Super famosinho, né? Qual é o NOx do carbono aqui? Mais. Agora faz a conta comigo. -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. Faz todo sentido. Ah! O carbono pode ter NOx zero? Pode. 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 Quer ver um carbono com NOx zero? Olha esse aqui, ó. Diclorometano. Diclorometano. Tá tudo bem, pessoal? Tá todo mundo assim, ó. Nossa, caralho, que coisa legal. Todo mundo assim, ó, é uma borracha. Caralho, puta, que emocionante.
Já entendi que a aula tá legal pra caralho, né? Até uma borracha virou brincadeira. Nossa. Ah, é um marca-texto. É mais chamativo ainda, né? Nossa, gente, vocês precisavam ter visto aqui, meu. A sala inteira parou pra ver um marcador de texto no chão, cara. Caralho, que tragédia. De novo, comecei. É só começar a zoar vocês que eu começo a tossir, já reparou? Deu pra entender por que que esse carbono é zero, gente? Fechou? Oi, 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 acabou a bateria. Pera só um pouquinho, gente. Ah, ah, oi, ah, aí, oi. Ô, gente, para não ficar muito na orgânica, porque a gente vai discutir isso mais com detalhes à tarde, tem umas coisas para comentar aqui, eu consigo fazer isso com coisas inorgânicas. Normalmente, a gente se preocupa muito em mostrar a estrutura, em cálculo, porque assim, aqui eu estou fazendo basicamente o cálculo do NOx a partir da estrutura do composto e não a partir da fórmula. Por... Quando que você precisa tomar cuidado com isso? Quando você estiver trabalhando na orgânica. Em geral, na inorgânica, não vai acontecer isso aqui, ó. Primeiro porque raramente você vai ter numa molécula inorgânica átomos iguais se repetindo muitas vezes. Segundo, os átomos não são carbono. Tem alguns elementos, gente, que tem NOx praticamente fixo. Por exemplo, você sabe que quando tiver um sódio numa molécula lá, o NOx dele vai ser mais um. Então, isso aqui você não precisa fazer sempre. Você precisa olhar para essa perspectiva na orgânica. Mas isso também funciona para a inorgânica. Por exemplo, vamos colocar que a estrutura de um ácido, vai. Vamos pegar aqui o sulfúrico. Sulfúrico. Eu vou pegar o sulfúrico porque, além de tudo, o sulfúrico ele tem dativa, né? Então, vou mostrar como é que eu calculo o NOx quando tem dativa. Alguém lembra de cabeça quanto que é o NOx do enxofre no ácido sulfúrico? Mais 6. Olha como vai dar certo. Quer ver, ó? Esquece o resto da molécula. Olha só para o enxofre. Você já vai entender. Aqui o enxofre está ligado com O, né? Ó, uma ligação covalente. Só que o O é mais eletronegativo. Então, o oxigênio puxa elétron. Mais um, então, para o enxofre, né? Mais um. Aí o outro oxigênio aqui puxa mais outro elétron. Mais dois. Certo? Quantos tem elétron tem aqui? Dois, porque é uma tá ativa. Então, ele perde mais dois elétrons e mais dois aqui. Então, ó, dois, quatro, cinco, seis. Mais seis. Lembra aqueles ácidos malditos do cloro? Clórico, cloroso, hipocloroso, perclórico. Olha só. Esse aqui é o hipocloroso. Ah, eu aprendi que o cloro é menos um. É, vai nessa, ó. Vai lá. Olha para esse cloro aqui. Esse cloro não pode ser menos um, gente. Não tem como. Isso aqui é o HClO, né? HClO. O cloro vale quanto no óxido aqui, ó? Vamos ver se vocês conseguem pegar. Mais um. Boa. Boa. Tá ligado com o oxigênio, né? Aí depois do hipocloroso, a gente tem esse aqui, ó. Ó.
Esse aqui é o cloroso. Esse é o hipocloroso. Esse aqui é o cloroso. Olha o que acontece com o NOx do cloro. Aqui ele perde um para o O e aqui ele perde 2 por dativa. Então o NOx dele aqui fica mais 3. Aí vem o ácido mãe, lembra do mãe? O mãe é o Ico, né? Esse aqui é o mãe, ó, mãe. Ácido clórico, clórico. Ó, cloro. Ele perde um pro O, ele perde 2 pro outro O e perde mais 2 aqui. Então aqui ele já pula para 5, tá? E aí tem o outro, o ácido mais oxigenado, que é o PER, né? O ácido mais oxigenado é o PER. Vocês estão percebendo que quanto mais oxigênios em volta de um átomo, mais positivo ele fica? Qual é o sentido químico disso? O oxigênio é muito eletronegativo. Puta! Então o oxigênio é meio que um ladrão de elétron, né? Daí vem o termo oxidar. Ó, aqui o NOx do cloro vale quanto? 7. Mas, professor, por que aquele cloro com NOx menos 1? Porque tem alguns cloros em que o NOx é menos 1. Mas para o cloro ser menos 1, ele tem que estar ligado a alguma coisa onde ele seja o mais eletronegativo. Por exemplo, HCl. Aí, ok. Aqui o cloro é menos 1. Aí vem aquelas regras malditas, né? Quando o cloro estiver do lado direito da fórmula, ele é mais 1. Ah, vai pra puta que pariu. Você acha que eu saí de casa para falar isso para vocês? Não. Me atira daqui, tá? Beleza? Fechou? O que que a gente vai fazer agora? Vamos criar um conjunto de regras para sistematizar isso aqui, tá? Beleza? Vocês percebam que tem alguns elementos, né, nesse meu conjunto de exemplos, que terão NOx mesmo quase sempre constante. O oxigênio, ele muda pouco, o NOx. O hidrogênio muda pouco. Agora, elementos como cloro, nitrogênio, os elementos que estão lá no meião da tabela, na meiuca, e não são metais, né? Carbono, nitrogênio, fósforo, cloro, esses não dá para decorar NOx, não. Esses a gente precisa calcular na raça mesmo, tá? Vamos colocar aqui o conjuntinho de regras. E ó, eu vou mostrar para vocês de um jeito que você não vai precisar decorar nada. Zero, 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 zero. É só pensar. Regras práticas para NOx. O objetivo das regras, gente, na verdade, é deixar o processo automatizado um pouco, tá? Para cálculo de NOx. NOx. Então vamos começar. Existem dois elementos, que são o hidrogênio e o oxigênio, que tem uma regra específica para eles. Justamente por quê? Porque são átomos que vão aparecer muitas vezes. Então, se esses átomos aparecem muito, vale a pena a gente discutir os casos em que vão aparecer os NOx dele. Então, a regra número um, chama de um, tá? Eu gosto de chamar de regra do hidrogênio. Regra do hidrogênio. Ô, gente, olha como a coisa é lógica. Olha como a coisa é lógica. Olha para a fila de eletronegatividade. Olha onde o hidrogênio está na fila de eletronegatividade. Dos ametais, comparando o hidrogênio com os ametais, ele é menos eletronegativo do que qualquer um deles. Então ninguém, não sei se vocês têm dúvida, mas alguém tem dúvida que, por exemplo, quando o hidrogênio ligar com o flúor, ele vai ser mais um. Quando o hidrogênio ligar com o oxigênio, ele vai ser mais um. E assim por diante. Só que pera um pouco. Pera um pouco. Eu não posso dizer que o NOx do hidrogênio é sempre mais um. Porque, por exemplo,
Ele pode se ligar a um metal, ou ele pode se ligar com ele mesmo. Então, o hidrogênio, gente, ele vai assumir 3 NOx possíveis. Ele vai assumir NOx -1, NOx 0 e NOx +1. E, cara, é muito fácil você saber em que caso ele tem cada NOx. Por quê? Para ele ter NOx -1, significa que ele precisaria receber elétron. Quais são os únicos elementos que podem doar elétron? Metal. Então, quando o hidrogênio estiver ligado com metal, ele é -1. Metal. Quer ver um exemplo? Então, vou colocar aqui, ó, ligado a metais. Nossa, professor, mas existem casos de hidrogênio ligados a metais? Puta, se existe. Por exemplo, olha isso aqui, ó. Agora, é muito louco porque isso aqui é uma ligação iônica. Quando a gente olha para isso aqui, dependendo do quanto você já estudou de química, tua cabeça meio que dá uma bugada, porque você está acostumado sempre a olhar para o hidrogênio do lado esquerdo ligado com uma coisa que é a metal. E aqui ele está ligado com metal e ele é um ânion. Ele é um ânion, porque ele está fazendo uma ligação iônica. Quando o hidrogênio é um ânion, e isso só vai acontecer com metal, a gente chama isso aqui de hidreto metálico. Olha a terminação do nome do ânion, gente. Eto, cloreto, brometo, iodeto. Agora tem hidreto. Hidretos são uma categoria de compostos onde o hidrogênio é um ânion. Ele é um ânion. Tá? Hoje à tarde a gente vai discutir em que situações eu uso esse tipo de hidreto. Tá, quando que o hidrogênio vai ter NOx zero? Quando ele estiver ligado com ele mesmo. H2. H2. Ó, tá nascendo a regra da substância simples aqui, ó. Toda substância simples, o elemento tem NOx zero. Agora a gente entende por quê. Agora, se ele não tiver ligado com metal e se ele não tiver ligado com ele mesmo, certamente, certamente, ele vai estar ligado a um elemento mais eletronegativo. E aí o NOx dele passa a ser +1. Peraí, gente. Aí o NOx dele passa a ser +1. Então é quando ele estiver ligado a metais. Ligado a metais. Tá? Beleza? Fechou a regra do hidrogênio. Segunda regra. Regra do oxigênio. Regra do oxigênio. Bom, assim como o hidrogênio, o NOx do oxigênio ele varia pouco. Ele varia pouco. Aqui. Bom, vamos olhar para o primeiro, vamos olhar para o oxigênio na fila de eletronegatividade. Existe um e só um elemento capaz de tirar elétron do oxigênio, embora que virtualmente, que é o flúor. Então, quando o NOx do oxigênio ele pode ser +2 apenas em uma situação. Apenas no OF2, que é uma molécula única, particular. Tá. Além do NOx +2, o oxigênio pode apresentar NOx zero quando ele se liga a ele mesmo. E aí eu tenho duas possibilidades para isto. O O2 e o O3. O oxigênio e o ozônio são os alótropos, né, do oxigênio, as duas substâncias simples derivadas do mesmo átomo. Tá? E aí a gente vai para os dois NOx, que são mais comuns. Na verdade, um deles nem tanto assim, mas o outro muito comum, que são os NOx -1 e NOx -2. Quando é que o oxigênio terá NOx -1? Quando ele estiver ligado a moléculas com esse tipo de grupo, ó.
Existe um grupo, sabe, tipo, grupo hidroxila, grupo carbonila, grupo não sei o que lá. Existe um grupo na química inorgânica chamado peróxido, como se fosse uma função. O que que é um grupo peróxido? São dois oxigênios unidos por uma ligação simples, e aí, portanto, cada oxigênio vai ter uma valência livre, só que aqui eu vou ter um elemento, ó, menos eletronegativo. Pode ser o hidrogênio na água oxigenada, pode ser um sódio. Então, nessa categoria de compostos, o oxigênio tem NOx menos um, são os peróxidos. Ô, gente, honestamente, bem de verdade, o único peróxido que você precisa guardar é a água oxigenada. Qualquer coisa que você precise decorar mais que isso é que você queira decorar mais que isso é besteira, vai perder tempo. Tá? Inclusive, a água oxigenada ela tem um papel bem importante na aula da semana que vem. Porque a gente vai discutir reações, quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor, essas coisas todas. E a água oxigenada vai entrar pra caramba. Tirando essas possibilidades, gente, ou seja, se ele não tiver ligado com flúor, se ele não tiver ligado com ele mesmo, se não for um peróxido, aí o NOx dele é menos 2. Então, aqui é o resto. É o resto. Beleza? Estão aí as duas regras dos elementos em particular. Bom, existem alguns elementos que apresentam NOx praticamente fixo. Oi. Pode ser mais um que é superóxido, mas eu não vou nem citar, velho. Nem larga a mão. Pode ser mais meio também, mas aí já é bem rodapé. Ah, existem alguns elementos que têm NOx fixo, elementos com NOx fixo. Aí, gente, a regra para eles é decora. Não tem muito o que falar, é decora. Então vamos lembrar alguns famosos, tá? Oi, mais meio. Em superóxidos. É um tipo de categoria chamada superóxido. Não, é virtual, né? É virtual. É virtual. Elementos NOx fixo, gente. Eu vou fazer uma tabelinha aqui, que é pela 50ª vez, né? Os elementos que entram nessa categoria, gente, eles são essencialmente metais. Porque metal só sabe doar elétron, né? Quando muito, alguns metais podem ter NOx duplo, tipo ferro, né? Então, novamente, os elementos que você precisa saber de NOx aqui. Família NOx mais um. O lítio, o sódio, o potássio. Eu não vou colocar os outros três da família 1A porque não são importantes. Vou colocar a prata também. Aqui, né, quando a gente fala assim que o elemento tem NOx fixo, a rigor, não é bem isso, né? Porque por exemplo, o sódio, ele vai ter NOx zero se ele for uma substância simples. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então aqui é quando ele está ligado com alguém. De carga 2, eu recomendaria que você guardasse o magnésio, o cálcio, o bário e o zinco. 3, o alumínio. É a mesma tabela que eu coloquei lá no primeiro semestre. É a mesma tabela que eu coloquei na aula de base. Então é a terceira vez que a gente está vendo. E aí, inox duplo, a gente tem o ferro. Vai aparecer bastante na parte de pilhas o cobre, 1 e 2, tá? O chumbo 2,4 nas baterias de chumbo. O chumbo 2,4, tá? E tem alguns metais que eu não vou entrar nessa discussão aqui, porque aí vai ficar mais foda. Por exemplo, o manganês. Cara, o manganês ele pode ter vários NOx. Mais 2, mais 3, mais 4, tá? Tem manganês até com NOx mais 7. Então, tem alguns metais, principalmente metal de transição, que podem ter vários NOx. O cromo também é assim, tá? Esses eu prefiro a gente ir fazendo exercícios,
Na hora que eles forem aparecendo, eu vou comentando com vocês, tá? Então, uma regra para o hidrogênio, uma para o oxigênio, uma para os fixos. Agora, a gente tem a regra das substâncias simples. Regra das substâncias simples. A gente já mostrou aqui alguns exemplos de que quando um átomo se liga com ele mesmo, a gente vai atribuir NOx zero, ó. Eu fiz isso aqui no H2, eu fiz isso no O2, eu fiz isso no O3. Então, a gente pode generalizar que, em substâncias simples, os elementos, os átomos, apresentam NOx zero. Apresentam NOx zero. NOx igual a zero. Então, existe uma carga virtual que vale zero. Né? 5. Existe uma regra para substâncias compostas. Substâncias compostas. Nas substâncias compostas, pessoal, claro que você tem átomos diferentes. Claro que você tem átomos diferentes, por isso que ela se chama substância composta. No entanto, quando você calcula o NOx dos átomos e faz a somatória dos valores, o valor vai dar zero. Essa regra é a mais importante. A somatória dos NOx vale zero. Por que que ela é importante, gente? Porque existem elementos, como eu acabei de mostrar para vocês, exemplo do carbono, do cloro, que podem ter vários NOx. E normalmente, para você descobrir o NOx destes elementos, cujo NOx varia bastante, você usa a regra da substância composta. Quer ver um exemplo? Tem um ácido que é muito famoso no contexto de oxirredução, chamado ácido permangânico. Pensa, pensa num agente oxidante foda. Pensa num cara que adora arrancar elétron. Esse é um cara. Ah, dá uma olhada na molécula. Eu tenho um átomo de. Já começa. O ácido é tão louco que o elemento central é um metal. E se a gente for na estrutura disso aqui, esse cara está fazendo ligação covalente. Tem metal que faz ligação covalente. Exemplo: cromo, manganês, cobalto, ferro. Ele pode fazer ligação dativa, porque ele tem par de elétron sobrando. Tá? Essa parte do assunto da química a gente não estuda no ensino médio, formação de compostos complexos, a gente chama de complexo. Mas o fato é o seguinte: quero calcular o NOx deste cara chamado manganês. Não tem uma regra para o manganês, mas tem uma regra para o hidrogênio, tem uma regra para o O e tem uma regra que diz que se eu somar tudo vale zero. Simples. Então, vê, o oxigênio vale, ó, aqui, não é O2, não é O3, não está ligado a flúor, não é peróxido. Então, o NOx do oxigênio aqui é -2. Só que eu tenho 4 oxigênios. Então, eu faço isso aqui, ó. -2, -2, -2, -2. O hidrogênio não é um hidreto, muito pelo contrário, é um hidrogênio de um ácido. Então, mesmo não parecendo, eu sei que o hidrogênio está ligado com O na estrutura, porque ele é um ácido. Então, o hidrogênio aqui é mais 1. Aqui. Para eu calcular o NOx do manganês, eu vou aplicar a regra de que a somatória vai ter que dar zero. Mais 7. Tudo bem? Beleza. E aí zerei o NOx. Gente, aqui eu quero fazer um alerta também para alguns casos um pouco mais chatos. Por exemplo, esse aqui, ó.
gostaria de saber o NOx do enxofre. Aqui, ó. Veja como é importante, sim, decorar algumas coisas. Vamos lá, quero o NOx do enxofre, beleza? O oxigênio não é O2, não é O3, não está ligado a flúor e não é um peróxido. Então o oxigênio aqui vale -2. -2. Aqui, ó, para eu calcular o NOx do enxofre, eu preciso conhecer o NOx do ferro, que está ligado ao composto. Só que o NOx do ferro pode ser 2 ou 3. Para eu conseguir saber qual é o NOx do ferro, gente, aqui, eu vou ter que ir um pouquinho mais além. Eu vou ter que lembrar que isso aqui é um ânion, que é o sulfato, né? E o sulfato inteiro tem quanto de NOx? -2. Então percebam que em alguns casos, não vai ser muitas vezes, tá? Mas em alguns casos, você, para conseguir escapar de calcular NOx, você vai ter que lembrar de NOx de carbonato, NOx de nitrato, fosfato, aqueles ânions, tá? Então, tipo, puta, lembrei, isso aqui é o sulfato. Então, o sulfato todo é -2. Então, o ferro que está ligado aqui, de certeza que é o +2. É o ferroso, né? Sulfato ferroso. Bom, para zerar o enxofre aqui tem que ser 6. Pronto. É legal fazer isso, eu acho legal. Oi, manganês. Do ácido? É que peróxido é uma coisa bem característica. Peróxidos, eles são compostos binários, dois elementos. Então, tipo, isso aqui já não é mais peróxido. Uf. Segunda coisa, nos peróxidos, o elemento que você que você vai encontrar ligado ao oxigênio ou é o hidrogênio ou é metal 1A2A só, tá? Então você vai ter peróxido de sódio, peróxido de cálcio, mas não de manganês, não tem, tá? Beleza? E aí a gente tem a última regra dos NOx. Eu tenho a regra para substância simples, eu tenho a regra para substância composta e eu tenho a regra para aquilo que não é substância. Nos íons. Em muitas reações de óxido-redução, em muitas equações de pilha, vão aparecer íons reagindo. E aí lembrar que íon é uma coisa que tem carga. Gente, numa substância, a soma dá zero, porque de fato isso aqui não tem carga. O íon tem uma carga. Se o íon tem uma carga, a soma dos NOx tem que dar a carga do íon. Então aqui, ó, nos íons, a soma dos NOx é igual à carga do íon. É igual à carga do íon. Que aflição. Aqui. Vou pegar alguns íons famosos. Ó, fosfato, é, sulfito. Tem o sulfito, né? Não é o sulfato, é o sulfito. Ó, esse aqui é famoso. Único cátion, né? Amônio. Ó, esse aqui, ó. Puta, esse íon é famosão, hein? No assunto, tá? Ele chama dicromato. O dicromato também é um íon muito famoso,
que a gente usa em laboratório quando você quer provocar oxidações. Ele também é um bom agente oxidante. Ele é da mesma categoria do permanganato, do ácido permangânico, tá? Tá aí alguns íons para a gente rabiscar cargas. Por exemplo, fósforo. Gente, só de oxigênio aqui a gente tem -8. -8. Para dar -3, o fósforo tem que ser +5. Qual que é o NOx do enxofre aqui, ó? Aqui ele é +4. +4. Ó, percebeu que o enxofre também tem NOx variável? No sulfato, qual é o NOx dele? +6. No sulfito, o NOx é mais. Olha aquilo que eu estava falando para vocês antes. Qual ânion tem mais oxigênio, sulfato ou sulfito? Sulfato. Olha o NOx do enxofre maior aqui. Olha o NOx do enxofre maior, tá? No amônio, gente, quanto dá o nitrogênio aqui, ó? São quatro positivos, né, do H. Para dar +1, tem que dar -3. -3. Tá aí. E aqui no dicromato. Dicromato, chama-se o dicromato, tá? Ó, você tem 7 oxigênios e a soma tem que dar -2, tá? Vai dar -14. Então aqui tem que dar +12. Como são dois cromos, vai dar +6 para cada cromo. Confere aí. +6. Vai dar vezes 2, dá +12, com -14, e lá o -2. Entenderam qual que é o lance? Hum, não é tão estranho. Oi, dicromato. E isso, esses elementos, né, o cromo e o manganês, por exemplo, por que que eles têm esse comportamento meio esquisitão? Que quando a gente pensa em metal, a gente pensa em ligação iônica, né? Eles têm uma eletronegatividade até maior do que alguns ametais. Então, embora eles sejam metais, porque essa coisa de falar que metal gosta de doar elétron, gente, é só para metal de família 1A e 2A. O resto vai ter esse certo comportamento covalente, a ponto de você montar uma estrutura de ácido. Por exemplo, no caso do ácido, no caso do dicrômico, o ácido de origem é o ácido, desculpa, eu falei errado. Esse aqui é o dicromato, né? O ânion dicromato. O ânion dicromato, ele é originado do ácido dicrômico, Cr2O7. Cr2O7, tá? Que é mais ou menos isso a estrutura dele, ó. I, O, H. Aí, ó. Olha que loucura, velho. Isso aqui. Isso aqui é o ácido dicrômico, ó. E os dois hidrogênios ionizáveis, né? Um elemento oxigênio aqui, os dois cromos, tá? Fazendo aqui ligações e as dativas aqui, ó. Então, tipo assim, o cromo ele tem uns elétrons aqui desemparelhados que, mano, ele tá literalmente compartilhando mesmo. E não bastasse isso, ainda tá emprestando o par de elétron pro oxigênio, tá? Se você fizer a soma dos NOx aqui, ó, 2, 4, 5, 6. Tá vendo, ó? 2, 4, 5, 6. Tá? Beleza? Fechou? Vamos fazer uns exercícios? Ahn, do 1 ao 5, tá? Agora nós vamos fazer do 1 até o 5, que são basicamente exercícios onde a gente vai calcular NOx. Eles estão na página 100.
Eles estão na página 100. Dificilmente, pessoal, você vai encontrar um exercício de vestibular para pedir para calcular NOx. Bem dificilmente, tá? Esse assunto mesmo, ele é importante mais como uma ferramenta mesmo. Tá? Então, assim, cai NOx, Danilo. Não, não cai questão de NOx, mas vai cair questões que você vai ter que calcular NOx. Então vamos. De sala, página 100, questão 1. Ai, que aflição. Caiu mais alguma coisa aí? Não. É, chato. Ele quer saber os números de oxidação do enxofre em H2S, que mais? S e Na2SO3. Vou colocar assim, né? Depois que você pratica muito, chega uma hora que você começa a meio que decorar os possíveis NOx de um átomo, tá? Por exemplo, o caso do carbono, você já sabe, é de -4 a +4. O cloro, por exemplo, ele pode ser -1,0,1,3,5,7. Então, e assim vai. Aqui eu tenho 3 enxofres. Aqui o enxofre, ele tá junto com o hidrogênio, ó. Então ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então aqui o enxofre tem NOx -2. Então, por exemplo, quando que o enxofre é -2? Se você tivesse que fazer uma regra para o enxofre, quando que o enxofre é -2? Quando ele está ligado com o hidrogênio ou metais. Por exemplo, pensa num sal que tem isso aqui, ó, tipo CaS. Como que chama esse sal? Sulfeto. Sulfeto, tá? Sulfeto de cálcio. Então, quando o enxofre está ligado a um metal ou ao hidrogênio, de fato ele é -2. Aqui ele é substância simples, né? É S8 que tá aí, gente? Ou S2? S8? Esqueci do 8, né? Substância simples, NOx zero, tá? Só que aqui, ó, já é uma outra parada. Por isso que é importante você reconhecer fórmulas. Por exemplo, eu bato o olho aqui e eu vejo um sal e esse ânion aqui é o sulfito, ó. Sulfito. Sulfito de sódio, tá? Quando o enxofre é ânion, ou ele é sulfato ou ele é sulfito, além do sulfeto, né, aqui. Então aqui nesse caso eu tenho sódio. O sódio é +1. O NOx dele é +1. Eu tenho 2 sódios. 2 sódios. Então, +2. O oxigênio é -2. -2. Só que eu tenho 3 oxigênios. Então fica -6. Para o enxofre zerar, ele tem que ser +4. Tá? Qual seria o maior NOx que o enxofre pode assumir? Aqui eu vi -2, 0, 4, tem +1. 6. Quando que ele está com 6 no sulfato? Então, o que que a gente começa a perceber, né? Cada átomo apresenta certos graus de oxidação. Em geral, pessoal, quanto maior for o NOx do elemento, a gente vai dizer, né? Mais oxidado ele está.
quanto menor o NOx do elemento, mais reduzido ele está. Essa régua, ela precisa existir na sua cabeça. Você precisa saber que o elemento ele oscila dentro de um universo de NOx. Por exemplo, o enxofre não varia tanto quanto o carbono. O enxofre vai de -2 a +6, pulando de 2 em 2, né? Aqui ele pulou de 4 ainda, né? Eu acho que não tem como enxofre ser +2. Não tô tentando lembrar alguma molécula, mas não tô achando, tá? Beleza? Então ficou -2, 0 e 4, alternativa B de bola para a questão 1. Tá aí. 2. Determine no ácido acrílico, e aí ele deu o nome do ácido, propenóico, o número de oxidação de cada carbono, bem como o número de oxidação médio do carbono. Coloque-os em ordem crescente. Então vamos lá. Questão 2. O ácido se chama propenóico. Ácido propenóico. Opa, temos dupla, hein? Temos dupla. Met, et, prop. Vou colocar a carboxila do lado aqui, tá? Ó. Carboxila. Nananã. Ô, gente, onde que vai a dupla, hein? Onde que vai a dupla? Aqui não pode ser, né? Porque se eu botar a dupla aqui, estoura a tetravalência do carbono. Então eu vou colocar aqui, ó. Ó. E aí completa com hidrogênio. Vou completar com hidrogênio. Ô, gente, agora me ocorreu aqui. Esse ácido tem isomeria cis-trans? Que tem a dupla ali, hein? E se tem, aquilo é o cis ou trans? Não tem. Pois é, não tem. Por que que não tem cis-trans? Olha os dois hidrogêniozinhos aqui. Não tem. Precisariam ser coisas diferentes, né? Tipo um hidrogênio e alguma outra coisa aqui. Aí teria cis-trans. Vamos lá. NOx dos carbonos, gente. -2. Fala. Porque não tem. Porque não tem como ser aqui. Entendeu? Não é uma coisa tipo. Então, nesse caso, eu não posso colocar porque não tem outra opção mesmo. Ô, gente, quanto que dá o NOx aqui? -2. Se você quem não entender, levanta. Fala, não, não sei. Ó, puxa um, puxa outro. Aqui tem dupla com carbono, não conta, né? Carbono não puxa elétron de carbono. Olha esse aqui, gente. Ó, duas com carbono, mais uma com carbono, sobrou uma CH. Então é -1. E esse? +3. Depois ele quer o NOx médio, né? Ô, gente, para você tirar o NOx médio, você pode fazer de dois caminhos. Caminho número um, junta tudo e calcula pela fórmula, ou soma tudo e tira a média. Ó, menos do. Como é que você tira a média de coisas? Você não soma tudo e divide pelo número de coisas? Então, ó, quantos carbonos são? 3. Soma os NOx dos caras. 0 dividido por 3. NOx médio é 0. O NOx médio é 0. NOx médio é literalmente a média do NOx. -2, -1, mais 3, dividido por 3. Por 3. Tá? NOx médio deu 0. Ele quer que coloque tudo em ordem crescente, né? Tudo em ordem crescente. Então fica -2, -1, 0 e 3. -2, -1, -2, -1, 0, 3, alternativa D de dado.
Próximo. P3. Ó que louco isso aqui. O filme Erin Brockovich, você já assistiu esse filme? É bem legal. É baseado num fato em que o emprego do crômio hexavalente numa usina termoelétrica provocou um número elevado de casos de câncer. É com a Julia Roberts. Hã? Ah, eu pulei a 3? Ah, que pena. Tá bom, então volta. Vamos no muitas plantas mesmo. Muitas plantas absorvem nitratos existentes no solo para produzirem compostos orgânicos nitrogenados. Entretanto, por falta de aeração ou por drenagem defeituosa, os íons nitratos podem se transformar em N2 para prejuízo dos vegetais. Nessa transformação, o átomo de nitrogênio tem número de oxidação que varia de quanto para quanto. Então, ele está falando de transformação de nitrato em nitrogênio. O contrário do que aquelas bactérias que fazem nas leguminosas fazem, né? Que elas fazem o contrário. Elas fixam nitrogênio, né? O contrário. Qual que é o NOx do nitrogênio aqui, gente? 5 mais 5, né? Vamos fazer uma regra para o Vamos fazer uma regra para o nitrogênio? Ó, ahn, eu vou colocar coisas que tem nitrogênio aqui, ó. Coisas que tem nitrogênio aqui. Ó, aqui estão os 4 NOx do nitrogênio, tá? No nitrato, eu já sei que ele é mais 5. Ele é mais 5, o nitrogênio. No N2, o NOx dele é zero. O NOx dele é zero. Então ele foi de mais 5 para zero. Alternativa C. Mais 5 para zero. Agora, olha para essas outras moléculazinhas ali. Então aqui é zero, né? Ó. Zero, zero. Ó, o nitrogênio ele pode ter NOx negativo. Ele pode ter NOx negativo. Por exemplo, quando ele está ligado com H, tá vendo? Ó? Na amônia, super famosa. Ou, por exemplo, em aminas. Pega uma amina que seja primária ou secundária, não importa. Em aminas ele também vai ter NOx negativo. Aqui ele é menos 3. Ele é menos 3. E aí eu tenho um primo do ácido nítrico, que é o nitroso, que é o oxigênio, é o ácido que tem menos oxigênios, tá? São as duas variações do nitrogênio para ácidos. Ou é o nítrico, que é o mãe, né, dos principais, esse é o nitroso. Aqui, gente, o NOx dele é mais 3. É mais 3. O oxigênio é menos 2, o hidrogênio é mais 1, tá? Então, se a gente fosse montar uma regra para o nitrogênio ele tem 4 possibilidades para NOx. Quando ele está na forma mais reduzida, menos 3. Que é onde ele está cercado por hidrogênios, viu? Na mais oxidada, mais 5. Fala. O amônio também é menos 3. Ele cai no menos 3 também, tá? Então eu tenho zero, menos 3, mais 5 e mais 3. A mais oxidada é o mais 5 e a mais reduzida é a menos 3. Tá? Teve uma vez que caiu no Enem, não sei se vocês vão lembrar, mas é bem antiga essa questão. Ele queria saber, ele queria que o aluno escolhesse entre as alternativas qual era o melhor agente oxidante. E aí a alternativa correta era o ácido nítrico. Vez ou outra tem essas questões, meu filho da puta, né? Pô, como é que eu vou saber que o negócio é o ácido nítrico? Uma dica: um bom agente oxidante é um cara que vai roubar bastante elétron. Geralmente, o perfil de um átomo que rouba elétron é ter NOx alto. Geralmente, esse é o perfil. Então, por exemplo, o permanganato é um bom agente oxidante. O dicromato, que eu não sei onde eu coloquei ali, também é um bom agente oxidante. Os ácidos o nítrico é um bom agente oxidante.
Então, por exemplo, a gente vai ver que em algumas reações, quando você quer provocar a oxidação de uma substância, você joga ácido nítrico em cima dela. O nitrogênio vai reduzindo e vai roubando elétrons, tá? Tá aí então a questão número 3. Oi. Ah, não tem a mínima ideia do que acontece ali. Ele não, a gente não sabe o que acontece, ele só está dizendo que acontece aquilo. Como isso acontece em condições, deve ter outras coisas reagindo ali. Ter água, né? Aí a 4 agora, do filme da Julia Roberts. 4. No filme Erin Brockovich, é baseado no fato em que o emprego do cromo hexavalente numa usina termoelétrica provocou um número elevado de casos de câncer entre os habitantes de uma cidade vizinha. Com base somente nesta informação, que não tem nada demais, dentre os compostos de fórmulas blim, 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 quem é potencialmente cancerígeno ou carcinogênico? Bom, ele fala que tem que ser um cromo hexavalente. O que, que eu entendo por cromo hexavalente? Um cromo que tenha carga mais 6. Mais 6. E aí ele vai postando ali possibilidades, né? O primeiro composto é o CrCl3, que ele chama de composto número 1, cloreto de cromo, né? Aqui o cromo é mais 3, né, gente? Por que que eu posso garantir que o cloro aqui é menos 1? Já que eu mostrei aqui alguns ácidos, né, no canto do quadro, que o cloro é positivo e tal. O que que me garante que esse cloro é menos 1? Porque ele está na forma de um ânion. Gente, o cloro, quando ele está ligado com metal, aí você pode ter certeza que ele está ganhando um elétron, tá? Então, o cloro menos 1, o cromo mais 3, tá? Qual que é o segundo composto aí, gente? CrO3. Opa, esse cromo tá com cara de hexavalente. Esse cromo tá com cara de hexavalente. Mais 6. Próximo. Cr2O3. Ó, o cromo ele forma muitos óxidos, tá vendo? Muitos elementos diferentes, ó. O oxigênio é menos 2 vezes 3 dá menos 6. Cada cromo aqui tem que ser mais 3, né, gente? Mais 3. Aqui. Depois tem o K2CrO4. K2CrO4. Vai dar mais. Opa, faltam dois aqui, né? Perdão. Esqueci. Mais 6, né? Tá? Depois tem o K2Cr2O7, o dicromato de potássio. Também é mais 6. Também é mais 6. Tá? Beleza? Então ficamos com os hexas valente. Este, este e este. Ficou o 2, o 4 e o 5. Alternativa E. E. Hã? Qual que eu errei? Ah, ele quer o que não é, perdão. Então é a um e a 3. Olha que animal. C. Puta, é foda quando a gente erra essas coisas, né? Ah, nossa, você. Não! Calma. 5. 5. Dos compostos abaixo, qual é aquele que apresenta o carbono com o maior número de oxidação? Oxi. Ó, alô? Oi.
Eu vou, antes de fazer essa questão, eu vou fazer uma coisa. Essa coisa, eu gosto de chamar ela de régua de oxidação da química orgânica. Porque assim, a gente já viu que, dependendo do composto, o carbono pode ter um número de oxidação mais alto ou mais baixo, isso quando o carbono não tiver NOx diferentes na mesma molécula. Só que assim, se a gente ficar desenhando vários compostos orgânicos e começar a calcular o NOx dos carbonos, a gente vai começar a perceber um certo padrão. Então, ó, vamos escrever aqui, ó. Régua de oxidação. Eu sugiro que se você estiver anotando coisas na aula, faça isso no caderno do carbono. Bom, a nossa régua de oxidação, gente, ela vai de -4 a +4. -4 a +4. E +4. Tá aqui. E a gente consegue estabelecer uma certa graduação ou gradação do quão alto ou quão baixo está o NOx de acordo com a função orgânica. Isso aqui é muito importante para você manjar de reação de oxirredução na orgânica. Por exemplo, quando a gente começa a estudar função orgânica, a primeira função que a gente aprende a estudar é o hidrocarboneto. E no hidrocarboneto, gente, eu só tenho carbono e hidrogênio, certo? Tipo metano, etano. Então, por exemplo, você pega lá a molécula de CH4. O NOx do carbono aqui é -4. Se eu pegar, por exemplo, a molécula de etano, aí o NOx do carbono passa a ser -3. E aí você começa a se perguntar assim, mas por que que quando o carbono, por que que nos hidrocarbonetos o carbono tem um NOx tão baixo? Porque ele está rodeado de hidrogênio. Claro que eu não estou dizendo que todos os hidrocarbonetos terão sempre carbono com -4. Por exemplo, se você tiver um hidrocarboneto assim, ó o nome dele, ó, tetrametilmetano. Vê se você consegue entender. Tetrametilmetano. Tetrametilmetano. Ou dimetilpropano. É a mesma coisa. Qual é o NOx desse carbono? É zero. Mas olha os do lado. -3. Então, a gente pode dizer, de maneira geral, que em hidrocarbonetos o carbono está muito reduzido. Ele está muito reduzido. Então, na minha régua de oxidação, eu vou colocar os hidrocarbonetos como os compostos onde o carbono vai aparecer com o menor NOx possível. Tipo, você não vai encontrar no hidrocarboneto carbono com NOx positivo. Não tem como. Não tem como. Beleza? Agora eu vou para o outro extremo da régua. Lá para cima. Para o carbono estar com NOx +4, ele precisa estar ligado com coisas mais eletronegativas do que ele. Cloro, flúor, oxigênio. Então eu vou colocar aqui no +4 o CO2. O CO2, tá? Lembrando que o carbono ainda pode formar CO. No CO, qual é o NOx do carbono? Aí é +2, mas já tá mais lá para cima. Então aqui o carbono tá bem oxidado. Puta, olha o que eu descobri. Queimar significa oxidar. Por que que o CO2 é um gás que é usado para combater incêndio? Não tem extintor de CO2? Tem extintor de CO2. Vocês sabiam que tem extintor de CO2? Por exemplo, se tiver um incêndio numa instalação elétrica, vamos supor que, sei lá, está num lugar fechado e uma instalação elétrica começou a pegar fogo. Você não pode jogar água. Eu posso jogar CO2. O CO2 é um gás que não queima. Adivinha por que que ele não queima? Porque ele já está oxidado. Não tem como você oxidar uma coisa que já está oxidada. Eu posso pegar, por exemplo, metano e transformar em CO2? Posso. Eu posso pegar etano
e transformar em CO2? Então, a gente já começa a perceber que queimar, na verdade, é uma oxidação extremamente lenta. Você queimar um composto orgânico é levar o carbono ao mais alto grau de oxidação possível. E qual é a vantagem de você fazer isso com o carbono? Você libera energia. As oxidações, a queima, né, que a gente chama de combustão, ela nada mais é do que uma oxidação onde você tem liberação de energia, tá? Bom, aí depois dos hidrocarbonetos, né? Agora vamos voltar para o mínimo ali. Depois dos hidrocarbonetos, a gente pode colocar compostos que não têm muitos oxigênios na estrutura. Aí nós estamos falando, por exemplo, de álcoois. Ó, pega aqui o etanol. Não sei se percebem que nesse aqui o carbono já é -3, aqui já é -2, né? Tá? Então eu vou colocar aqui álcoois. Poderia colocar também o que junto com o álcool? Éter. Acho que o Carlos tinha falado, né? Não sei se que tinha falado, ou foi o Lund que falou. Por exemplo, em éter, ó, pega lá o éter dimetílico. Dimetílico. Aqui o carbono tem um NOx bem negativo ainda, tá? Ele tá ganhando 3 e tá perdendo 1 aqui, ó. Então já vai para o -2. Álcoois e éteres, tá bom? Beleza. Tá. Depois de álcool e éter, a gente vai subir um pouco o número de oxidação, tá? Vamos pegar algumas outras moléculas aqui. E aí depois a gente guarda essas informações. Quer ver? Ó, isso aí é boa. Ó, aldeídos. Que eu peguei um aldeído de 2 carbonos, tá? Que é o etanol, né? Aqui você tem uma carbonila e aqui tem um carbono. Esse carbono aqui é -3, mas mantém aquele padrão, né? Carbono com muito hidrogênio, NOx muito negativo. Numa carbonila, o que que acontece? No caso do aldeído, ele está ligado com o hidrogênio, mas ele está fazendo uma dupla com O. Então, o NOx desse carbono aqui, ó, ele já vai para o positivo. Ele já vai para o positivo, tá? Beleza? Aqui é +1, -1. Então, aqui eu tenho aldeídos num grau de oxidação maior, subindo. Depois de aldeído, vem cetona. Cetona. Diferentemente dos aldeídos, onde uma das ligações é hidrogênio, na cetona, que tem que ter um C dupla O entre carbonos, eu vou ter sempre esse carbono +2, ó. Aqui é +2, não tem outro choro. É +2. Então, vou colocar o aldeído aqui, né? Cetonas, tá? Beleza? Depois dos aldeídos e das cetonas, onde você já. E aqui nós estamos trabalhando só com composto oxigenado, né? Vocês perceberam? Não estou colocando amina, não estou colocando amida. Poderia, mas não vou colocar porque não precisa. Depois que a gente entra no grupo dos carbonilas, a gente pode colocar aqui ainda compostos como, por exemplo, ácidos carboxílicos. Que daí a gente já vai para um outro grupo, gente, onde o carbono está bem alto NOx. E também é fácil de você perceber por que isso acontece. Já são moléculas onde o carbono vai aparecer com 2 oxigênios. Então, quanto mais oxigênios perto dele, mais positivo ele vai ficando. Então, a gente pode dizer que num ácido carboxílico, o carbono está quase totalmente oxidado. Quase totalmente oxidado, tá? Poderia citar também aqui, viu, gente? Éster, tá? Eu não vou colocar os ésteres, gente, porque éster a gente não vai estudar em reação de oxidação, tá? E aí,
A última possibilidade para você ainda tirar elétron do carbono, para você provocar a oxidação de carbono, é transformar ele em CO2. Tem que fazer em CO2. E aí você tem o grau de oxidação mais alto possível, tá? Oi, de energia. Peraí, me explica essa fila aí, como é que é? É o limite de queima. Isso, isso. E olha como essa informação é louca. Quanto mais você variar o NOx do carbono, mais energia você libera. Tudo bem? Agora, olha que bonito isso. Vamos para a biologia. Nós obtemos energia como? A partir de um processo chamado respiração celular. Na respiração celular, quem é que eu uso para respirar? Glicose e oxigênio, não é? Vocês sabem qual é a função orgânica da glicose? Ele é um poliálcool, ele é um poliálcool aldeído. Então, quando a glicose entra lá na sua mitocôndria, faz glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória e sai CO2, o que que a tua mitocôndria está fazendo com essa glicose? Só que isso é em etapas. Vira piruvato, vira acetato e vira não sei o que lá. Cada vez que a glicose vai passando pelas etapas do processo, ela vai oxidando, oxidando. Por isso que tem que ter uma cadeia transportadora de elétrons para transportar os elétrons de um lugar para outro. E quem vai reduzir? Isso que oxida a glicose. Quem reduz? O oxigênio. Então a cadeia transportadora de elétrons, ela tem que transportar elétron da glicose para o oxigênio. No final das contas é isso. E aí o processo vai liberando energia. Fermentação libera mais ou menos energia que a respiração. Por quê? Porque você não oxida tudo. Quando você fermenta, por exemplo, glicose, fermentação acética, ela para aqui, ó. Fermentação lática, ela para aqui. Fermentação alcoólica. Então, tipo, o que todos esses processos têm em comum? Fermentações e respirações. Eles são processos de oxidação. Só que quando eu respiro, eu oxido o talo, eu tiro toda a energia que eu podia daquele processo. Por isso que os seres biologicamente mais evoluídos são seres que respiram. Porque você consegue, a partir da respiração, produzir organismos maiores. Porque para sustentar um organismo grande, gente, um mamífero, uma ave, você precisa de muita energia. Então não tem como, evolutivamente, você criar organismos muito complexos se você não desenvolver um processo de oxidação eficaz. Bactéria pode fermentar, mas bactéria é uma porra de uma célula. Tipo, para ela, ok, ela consegue sobreviver com uma fermentaçãozinha tosca, tanto alcoólica, é porque do ponto de vista energético é isso que acontece. Então, tipo, enxerguem esses processos metabólicos como reações de oxidação. Oxidação. Toda vez que eu estou transformando alguma coisa. E aí entra o tema combustão, que eu vou falar também na aula da tarde. Ah, eu aprendi, professor, na escola que combustão completa libera CO2. Tudo bem? Já ouviram isso? E a incompleta? Agora você entende por que ela chama incompleta. Porque quando você produz CO, você está indo até o talo no NOx? Não. CO pode queimar? Pode. CO pode queimar. CO2 não queima. Entende? Porque você não consegue mais oxidar. Então, quando você, por exemplo, pega um hidrocarboneto e queima ele para virar CO, você está queimando incompletamente, ou seja, você não está tirando todos os elétrons que eram possíveis serem tirados. Qual é o preço que você paga por isto? Menos energia. Quanto menos você oxida, menos energia você tira. Por isso que, por exemplo, respiração dá 38 ATP.
Fermentação dá, sei lá, 6, nem lembro quanto que é. Dá menos ATP porque está oxidando menos, tá? Claro que no caso de uma combustão, como é que você regula isso? Aumentando a quantidade de agente oxidante, que é o oxigênio. Ah, mas o oxigênio não chama comburente? Sim, mas o que que é um comburente? É o cara que vai arrancar elétron do carbono, tá? Beleza? Aí, na questão em si, gente, ele pergunta assim: dos compostos abaixo, qual é aquele que apresenta o carbono com maior NOx? É o CO2, né? E em segundo lugar, quem viria aí? O ácido acético. O ácido acético seria o segundo lugar. O NOx mais 3 do carbono ali. Depois, propanona. Depois, etanol. E depois etanol. Então, ó, só para finalizar, gente, na questão você tem etanol, tá bem na ordem, de etanol para CO2. Então, ó, tá? Aumenta o grau de oxidação do carbono, aumenta o número de oxidação do carbono. Tudo bem? Filho da puta, né? Chega, vamos almoçar. A gente volta às 14 horas e 30 minutos, tá bom? Falando de oxidações na orgânica. Para quem for assistir de casa, eu mando o link, tá? Para quem for ficar aqui, a gente vai para a sala 2. Não esquece seu Tupperware aqui. Não vai esquecer o Tupperware aqui. Não, que presente. Tupperware não, velho. Não, gente, Tupperware é sagrado, gente. Não é assim.